Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui explicar um pouquinho da minha história, né? Como que eu entrei na Umbanda. E tá meio ruim aqui, se eu procurar um canto bom, né? Como que eu entrei na Umbanda, como que eu entrei na religião, né? Bom, eu sempre fui, vem da linha do kardecismo, né? Do Allan Kardec, do espiritismo, desde nascença, desde berço, sou dessa religião, né? Eu acompanhava tudo, só que sabe como você sente que o lugar não é seu, entendeu? Era o que eu sentia, né? Não era porque também o kardecismo é muito estudo, também toda religião é muito estudo, né? Até que chegou a parte de uns que eu tinha uns 14 anos, entendeu? O meu pai começou a ficar doente, começou a ter um problema de câncer no cerebelo, né? Aonde que a minha mãe ela foi procurar o centro de, né? O centro espírita de Umbanda, eu sei que o centro espírita de Umbanda, para buscar ajuda, porque na época quando meu pai fica doente, a gente entrou em desespero, né? E eu sempre fui um cara que julgava a religião, né? Sempre julgava a Umbanda, por mais que eu era espírita. Só que a minha criação ensinava que é uma coisa de espíritos obsessores, estava lá, né? Não os demônios entre si, entendeu? Mas assim, os espíritos obsessores, espíritos vampirismo, essas coisas, né? Era que tava na minha crença. Aí, só que depois que meu pai ficou doente, a gente começou a ficar desesperado. Minha mãe começou a procurar o centro de Umbanda, né? E, e eu, pra mim, na época foi uma afronta, né? Porque, poxa, minha mãe, né, sendo Umbanda, buscando espírito obsessor, né? Sem conhecimento algum que eu tinha, né? Buscando com espírito obsessor, não sei o que. Cara, eu sempre tinha uma vontade de estar consultando, né? De estar incorporando. Eu sempre senti um peso nas costas, uma vontade de estar incorporando, né? E, e aí eu falei assim, nossa, a minha mãe foi e falou assim, nossa, era a coisa mais linda, tudo de branco, né? Aí eu falei, pô, eu vou salvar minha mãe, né? Eu achando que ela já ia incorporar, né? Eu falei, pô, eu vou lá salvar minha mãe. Tá, fui lá, né? Achando que dá uma de evangélico lá, né? Por mais que eu era espírito, mas minha crença assim era com o espírito do Senhor, né? Fui lá, cara, vi todo mundo de banco em roda assim, né? Seguindo uma urbana. E eu vi uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e a imagem de Jesus Cristo, né? Lá bem, no Concar, né? Que é o altar, né? Eu falei, nossa, cara, isso não tem nada a ver de que eu achava, isso não tem nada a ver de coisa, né, ruim. E quando começou a contar, começou a vir os guias, eu me apaixonei pela religião. Eu ia toda semana, enchia o saco da minha mãe pra ir, né? Toda semana. Aí até que o Zé Pirinta, minha mãe conversava tanto com o Zé Pirinta e eu tinha um receio de conversar com ele, né? Eu tinha um certo receio de estar conversando com ele, com a minha mãe conversava. Eu não via uma coisa boa naquele espírito, entendeu? Eu conversava com um caboclo, que eu esqueci o nome dele, que eu era criança, né? Aí tinha um certo receio. Eu não ia na gira de esquerda, que não podia ir, não tinha idade para ir, era só maior de 18 anos, né? Eu comecei a apaixonar, estudar sobre religião, comecei a querer atender, entendeu? É... Aí meu já peguei uma vez falou que meu pai ia melhorar, né? Ele ia voltar a falar, que meu pai estava bem debilitado. Pois é, fez uma cirurgia lá, fez um trabalho espiritual, disseram que é uma cirurgia espiritual, né? Ficou com meu pai. Depois meu pai voltou, saiu do hospital, recebeu alta, né? Só que aí a minha mãe ela parou de ir na religião, né? Ela tinha parado de ir na religião, que ela tem a religião dela, que é o kardecismo, né? E eu gostava dessa religião. Até que um dia, né, voltei pro kardecismo também, mas eu sempre. Depois que eu comecei a visitar, eu comecei a ter uma visão diferente da religião, né? Da Umbanda entre si. Aí aos 18 anos, né? Isso não. Mas antes de frequentar a Umbanda, do meu pai ficar doente, eu ia picado na Umbanda, entendeu? Eu ia sempre picado na Umbanda, né? É, fui numa casa da luz, minha mãe às vezes quando levava eu, né, para fazer algumas consultas com os caboclos e tudo, né? Só que eu era criança, não tinha tanto conhecimento, tudo, né? Mas aí quando eu entrei no exército depois, né? Comecei a servir o exército, comecei a ter aquela liberdade.
eu tentando ficar no exército, não consegui, né, ficar mais tempo que eu queria. Aí eu falei, ah, eu vou procurar, né, um centro de Umbanda, né, de novo. Pô, aí eu fui, né. Eu sempre tive aquela vontade de estar lá dentro, na corrente, estar atendendo, né. Aí eu fui. E, e aí começou a falar do meu pai, né, que meu pai, como que meu pai tava, que meu pai tava bem, não sei o que. E depois disso, eu fiquei um tempo sem ir. A minha virgindade começou a florar, né, dentro do quartel. Comecei a dar uns piti lá, entendeu? E eu falei, é o problema que eu tenho espiritual. Vou procurar o centro kardecismo, né, conquistão de berço, pra me desenvolver. E eu cheguei no centro, cara, com uma vontade enorme de estar incorporando. Enorme, uma vontade muito grande de estar incorporando, né? É... Aí cheguei lá, né, uma vontade enorme de estar incorporando. Aí eles deram o livro pra me estudar. Eu não achei certo. Aí depois eu fui na mesma mediúnica que senti um monte de arrepio, né? E aí eles falaram, não, você tem que estudar o livro dos médios pra tá recebendo. E sabe aquela ansiedade, aquela vontade de querer tá entrando em mim, entendeu? De tá querendo incorporar, não? Depois explica a incorporação do jeito que é, né? Depois disso, aqui é a parte da minha casa. Depois disso, eu... Ó o cortinho aqui. Depois disso, eu falei, eu vou no centro de Umbanda, né? Eu acho que lá, que é onde que eu tô procurando, eu acho que é lá que é o meu caminho, né? Aí, procurei lá, né? Aí, passei uma consulta, e até que o Pai de Santo, não fui eu, ele me convidou, fiquei 4 meses na assistência, né? Mas lógico que eu ia antes também, né? Quando era menor, então não é tão 4 meses. E fiquei 4 meses na assistência, aí o meu pai de santo, né? E tinha me convidado para entrar dentro da corrente, né? Tá, comecei a entrar. Aí na primeira dia era a gira de caboclo, começou, né, fazer o desenvolvimento espiritual. Senti a energia que eu queria sentir, mas eu não consegui estar recebendo, né? Não consegui. Depois de 2 meses desenvolvendo, né? Antes do kardecismo, eu tinha recebido uma entidade que chamava o Emmanuel, que é o meu mentor espiritual, né? Para não falar isso no kardecismo, eu tinha recebido uma entidade sim, né? Mas depois, no Buscando a Umbanda, o primeiro guia que eu incorporei, o primeiro guia que eu recebi é o Banhano Jé do Coco, né? Como que ele me deu esse nome, né? Lógico que ele não deu nome no começo, ele não tinha dado, ele ficava quieto no canto dele, não conversava, né? Que estava em desenvolvimento ainda. Aí depois disso, né? Depois disso, é, pelo sonho, ele me deu o nome dele, né? De Baiano Zé do Coco. Aí depois, na gira de Exu, eu recebi 2 Exu, né? Em uma gira eu tinha recebido o que se apresentou em sonho, né? O Exu Marabô, né? E depois, na outra gira, eu tinha recebido o Exu Caveira, né? Por ter a linhagem militar, como falei pra vocês que passei, e recebi o Exu Caveira. E com esses Kias, né, que é com os marinheiros que eu tenho aí, com os Kias, eu comecei a passar a trabalhar, a dar passe, eu comecei a ver algumas coisas. Queria ter a vontade de ajudar, né, de estar sempre ajudando o pessoal, né. Fiquei uns tempos, depois saí na Umbanda, né. Aí uma coisa que o caboclo sempre me cobra, tá abrindo um centro, né. E depois de uns tempos que tá saindo, o caboclo apareceu em sonho, meu caboclo sete festas, né. É, ele falou que já tava na hora, né, de uns tempos. E eu falei, nossa, caboclo, eu sou muito novo, caboclo. Aí ele falou, mas a sua missão espiritual, né, não foi o Tanzi que falou isso. A sua missão espiritual é outra, filha. Não tem essa de hora, né. Quando o médico quer atuar, tem a sua atuação. Então já tá na hora de você abrir o seu espaço, né. Já tá na hora de você tá atendendo. Então eu comecei a atender com as pessoas online e fazer com os trabalhos online, né. E ainda eu tinha abrido, né, tava atrás, tava dando esses caminhos para mim, abrir um lugar para mim, né, fazer o curso de sacerdote para ter mais um pouco, promover mais o conhecimento, né, mas tava atrás de federação, tudo, né, para estar abrindo, mas aí não deu muito certo, porque aí eu falei, não vai dar, porque a minha família não é acordo com a minha religião, minha família não é acordo, é difícil ter acordo, aceitar,
né? Então eu abri um grupo, né? Onde que fazia as orações, tudo, que chama Guerreiro de Espada, né? Onde que conseguia estar ajudando com as minhas entidades, né? Com as minhas entidades pedia, né? Só que aí começou a lotar de gente, começou a ser desgastante, e aí eu parei. Porque, cara, se um grupo desse de WhatsApp tá dando tanta responsabilidade pra mim, né? Por mais que sou novo, né? Mas é isso, entendeu? Né? Tá dando uma responsabilidade pra mim. Imagina se eu oferecer um espaço físico, né? Que responsabilidade que eu ia ter? Aí eu tinha desistido por uns tempos, fiquei parado por uns tempos. Mas depois eu vejo que o Caveira vem me cobrando de novo. Falou, filho, você tem, né, a sua missão, tá? No lado espiritual. Depois eu busquei mais conhecimentos, estou buscando aprimorar, né? É, na Kimbanda eu sou iniciante, tá? Na Umbanda eu já tenho um tempo, já tenho, né, os seus cálculos com conhecimento, mas no Kardecista também. Mas na Kimbanda que estou buscando conhecimento, no Luciferianismo, eu sou iniciante, né? Porque como que eu consulto, ajudo, atendo as pessoas, né? É, eu tenho que buscar conhecimento de todas as vertentes, né? Até a bruxaria Wicca, entendeu? Para eu saber bem o que a gente está fazendo. Então é essa que é a minha história, entendeu? E quando eu recebi o Exu Caveira, foi uma energia muito, muito tensa. Foi muito difícil receber ele, né? Porque o baiano foi fácil, porque eu de repente apaquei, me vi numa praia com coco. É, tinha me vindo numa praia no coco, onde que veio um baiano, junto com o seu Marando Zé Pinto, que meu baiano também é Marando, né? Ele fala que ele é Marando, né? Junto com o Zé Pinto. E por isso que tem o Zé Pirinta na minha linhagem também, né? Estendendo a mão, né? Explicando a história. Depois parece que eu dormi, né? E voltei. Isso foi meu. Mas a comparação com o Exu Caveira foi tensa, foi pesada, né? Que é onde que a minha perna começou a doer. Foi difícil a corporação, trouxe uma dor de cabeça enorme, né? Eu comecei a me sentir um pouco mais velho, entendeu? Me vi no meio do cemitério, né? E aí é onde que eu recebi ele e depois eu vi assim, cheio de caco de vidro no chão, né? Tinha visto cheio de caco de vidro no chão e meu pé não machucou nada, cara. A espiritualidade é sem explicativa, né? Mas depois que o pai estando explicando que lá era um teste de incorporação, não um teste de entidade, né? O teste para testar a entidade, para ver como que a entidade que tem um fundamento é riscada de ponto, né? Porque você vê a assinatura da entidade, aquela, cada entidade ela tem que ter o seu ponto riscado, né? Para descobrir qual a entidade que está lá. Dificilmente um Kiruba vai riscar um ponto, né? Que é o Kiumba? É um espírito obsessor, é um espírito que é focado ao mal, entendeu? E então o teste de corporação é pisar em cima da brasa, né? É passar a vela no corpo, é pisar em cima do caco de vidro, mas isso é antigamente. Por mais que o meu terreiro era recente, mas eles faziam ainda, né? Mas isso era antigamente, né? Porque para testar se realmente o médium está incorporado àquela entidade, ou se ele está tendo um aminismo, ou se ele está tendo uma mistificação, né? Para saber se realmente a entidade que estará trazendo uma certa consulta, né? Então, lógico, fazer um teste, né, com a entidade, riscar um ponto, né? E eu me estranhava porque os usos da bebida também, eu não sou viciado, né? E bebia uma garrafa inteira e eu me estranhava porque como que eu não ficava bêbado, né? Então tem muita explicativa na entidade. Então, explicando um pouquinho da minha história. Depois que eu entrei na Umbanda, eu já entrei na Umbanda, na verdade, um pouco próspero, né? Eu não prosperei depois da Umbanda, entendeu? Eu entrei na Umbanda já próspero, né? Porque quando eu estava no exército, eu me sentia próspero. Eu recebia um dinheiro, eu não pagava contas, né? Então eu já me sentia próspero. Então eu entrei na Umbanda mais para buscar o desenvolvimento que eu queria, né? Hoje eu não sinto mais aquele sentimento de peso, né? Às vezes eu ainda sinto, mas leve, não aquele sentimento pesado, aquele sentimento de estar incorporando. Hoje eu nem gosto de estar incorporando, né? Corpol porque não consciente pede, né? Quando vão em centro, quando tem que dar como consulta em corpol porque tem que corporar, né? Mas não aquela coisa que eu sentia antes, né? O desenvolvimento mudou tudo,
né? Colocou minha cabeça no lugar, começou a com umas energias eu sinto, mas começou a colocar um pouco no meu lugar, né? Mas muitas pessoas que eu conheci que estão na Umbanda, né? Ou no Candomblé, ou na Quimbanda, ou que seja, na religião afro-brasileira, eu percebi que, assim, que eles ensinam, né? Que a Umbanda cobra sempre amar o próximo como a si mesmo. Isso aqui, isso arrisca, né? É, a caridade que a Umbanda cobra, né? Mas isso aqui arrisca isso daí, né? A união, a fé. Então, e é isso. Eu conheci pessoas que entaram que a vida, né? Lógico, com batalhas, nem tudo vem de mão beijada, mas a vida mudou, entendeu? Eu, infelizmente, não consegui encanjar, mas já sei qual o erro que era comigo, né? E tô aí ajudando as pessoas e fazendo a consulta de cartas de tarô, né? E se vocês quiserem fazer, o deck tá lá dentro, depois eu pego os decks, tá? A consulta, se você quiser, eu vou passar o meu número de WhatsApp, né? No comentário, aí na descrição, tá? A consulta completa de tarô, se você sentir uma confiança comigo explicando a minha história, né? Eu irei estar fazendo a consulta completa é R$ 20, tá? No WhatsApp eu acerto certinho com vocês. Ou uma aula de consulta, né? Onde que o tarô consegue ver qual os problemas que tá passando, que tá tendo, tá? E junto tem uma limpezinha espiritual lá, entendeu? E outra coisa também, né? Se você falar, até dia 13 de março, se você falar que vê através pelo YouTube, tá? Você vai ganhar uma pergunta objetiva grátis. Através. É a consulta com o baralho do malandro Zé Pirinta. Primeiro o Zé Pirinta. Depois que o Zé Pirinta veio, cara, por mais que eu tinha aqui, ó, pelo amor de Deus, ele mudou a minha vida. Assim, pequenas coisas, né? Perdi, eu achei que ele estava fazendo alguma coisa ruim, né? Mas quando a entidade quer que você mude alguma coisa, ele tira aquelas coisas que tá atrapalhando de você, que você estava achando bom. O Zé Pirinta, quando veio, ele me tirou de uma casa, né? Mas não uma casa que está passando turbulências. Ele, né, me afastou com as pessoas que estavam me fazendo mal, como umas pessoas diversas, né? O Zé Pirinta, depois que apareceu, o Zé Pirinta começou a aparecer agora, né? Não faz tempo nem antes. Mas depois que apareceu, ele tá me ajudando muito, né? Muito. Ter uma visão, né? Mais assim. O Zé Pirinta é maravilhoso, entendeu? Então, como eu recebo o Zé Pirinta do morro, né? Então, com o baralho do Zé Pirinta, pra estar ajudando vocês aí, né? Com para estar consultando, se interessar, me chama no privado. Tá? A consulta completa é R$ 20. Mas você falar até o dia 3 de março, vai vir pelo YouTube, que é uma pergunta gratuita. Ele tá te atendendo, tá? Achei a todos, explicando um pouquinho da minha história aí, tá? E um pouquinho qual a função depois, em outros vídeos que eu vou trazer, qual a função do Exu Caveira, né? O Caveira trabalha, ele trabalha na linha, né, da carunca, do cemitério, da linha do hospital, da linha da cura, né? Com a energia de luz, né? Mas se ele vir com a energia das trevas, ele tá em destruição. Mas depois em outro vídeo eu tá com um pouquinho isso, pra vocês explicando, tá, pessoal? É isso. Fui, até o próximo vídeo.